João 10, capítulo 1, João capítulo 10, versículos 1 a 21. Eu gosto de história. História é bom porque a gente vê o que aconteceu no passado. Obrigado. E a gente pode, então, tentar entender um pouco o nosso presente. E eu estava olhando no dia 23 de maio, tem uma avenida lá em São Paulo, que é avenida grande lá, que é 23 de maio. Eu falei, por que será que é 23 de maio? Deve ter acontecido alguma coisa nesse dia. Aí eu fui pesquisar e eu vi que nesse dia, há 91 anos, aconteceu que 4 jovens estudantes, eles foram mortos numa manifestação. Eles estavam se manifestando contra o governo Getúlio Vargas na época, por causa da Constituição. Então, eles se manifestaram, eles acabaram mortos nessa manifestação, e aí eles ficaram famosos por causa disso, mas não só isso. Eles incentivaram outras pessoas a formarem um movimento chamado MMDC. E essas letras, MMDC, são as iniciais dos seus nomes, como eles eram chamados: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses eram os nomes desses rapazes que foram mortos. E então, depois da morte deles, as pessoas aí motivaram mais ainda a se manifestarem. E aí, em 9 de julho daquele ano, de 1932, então começou a Revolução Constitucionalista. Foi o estado de São Paulo contra Minas Gerais, da minha sogra lá, os mineiros brigaram lá com os paulistas, eram inimigos nessa revolução. Então é isso que aconteceu em 23 de maio, daqui a 2 dias, vai acontecer essa data novamente. Mas eu estou falando isso porque é interessante como que os estudantes, como esses estudantes aí, por exemplo, eles sempre estão envolvidos, nessas manifestações. Quando querem derrubar um governo, quando querem mudar alguma coisa, protestar contra alguma coisa que está acontecendo de injusto nos países, geralmente os estudantes é que começam estas manifestações. E como estudantes, eles têm algumas coisas, algum comportamento que os identifica. E normalmente porque eles aprendem na escola, o que eles estão aprendendo na escola, eles querem colocar em prática. Então, esse é o comportamento de protestar, de não se conformar com o que está acontecendo. E esse parágrafo que nós vamos ler de João é a parábola do bom pastor, e de suas ovelhas, do seu rebanho. E aqui nós podemos ver, de forma aí paralela, como é que esse rebanho ele se comporta, como é que as ovelhas do bom pastor vão se comportar, e a maneira como eles se comportam, como essas ovelhas se comportam, vai mostrar, vai identificá-las, se elas são realmente parte desse rebanho. Então, eu convido os irmãos para ficarem de pé, aqueles que puderem, para nós lermos João capítulo 10, de 1 a 21. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem,
porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Os mercenários, ou mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Agradecemos porque nós temos o privilégio de termos em nossa própria língua, de podermos ler, de podermos meditar. Então pedimos que neste momento o Teu Espírito esteja nos ensinando a entender, a interpretar, a aplicar em nossas vidas. Obrigado, Deus, por todos que o Senhor deu o privilégio de estar aqui hoje, e pedimos por aqueles que não puderam estar. Pedimos especialmente pelo pastor Lupércio, sua família, pelo seu filho, pela viagem, Senhor, que ele fará de volta nesta semana. Que Tu estejas protegendo e que Tu abençoe, Senhor, esta congregação, que possa sempre buscar e servir o Senhor de todo o coração. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, podeis assentar. É bem cumprido esse parágrafo. O João, ele gosta de falar bastante, ele às vezes repete muitas coisas, mas ele gosta de enfatizar. Aqui então nós vemos nessa parábola que existe um rebanho e existe o bom pastor, e que o rebanho, as ovelhas do rebanho desse pastor, elas têm um comportamento que as identifica. E nós vemos aqui, então, nos primeiros versículos que nós lemos, primeiramente os versículos de 1 até o versículo 5, de 1 a 5, nós vemos o primeiro comportamento dessas ovelhas, que é escutar o bom pastor. Então as ovelhas se identificam porque elas escutam o bom pastor. É uma maneira de identificá-las. Então, nesses versículos de 1 a 5, Jesus diz que as ovelhas ouvem a sua voz e por isso elas o seguem, e elas não seguirão de maneira nenhuma o estranho, porque a voz do estranho elas não vão reconhecer e elas vão fugir. Ouvir a voz
do pastor, do bom pastor. O que é isso? Como é que nós vamos ouvir, se nós somos ovelhas deste rebanho, do bom pastor, como é que nós vamos ouvir a voz do Senhor? Não tem uma maneira melhor do que ler a palavra de Deus. A Bíblia nos fala, Deus nos fala através da Bíblia. E nós estamos aqui hoje fazendo justamente isso, estamos lendo a palavra de Deus, tentando entender o que a palavra de Deus nos diz, tentando aplicar isso para nossas vidas. Então nós estamos nesse momento escutando a palavra ou a voz do bom pastor. Mas não é só na igreja que nós ouvimos a voz do bom pastor. Nós, como ovelhas, precisamos ouvir constantemente a sua voz, porque ele está nos guiando. E se nós não ouvirmos a sua voz, nós vamos ficar perdidos. Nós não vamos poder andar por onde ele quer que nós andemos. Então é necessário que nós nos esforcemos para ler a Bíblia também em casa. Eu sei que há muitas pessoas que têm dificuldade para ler, mas hoje em dia nós temos o privilégio de ter a tecnologia. Na internet nós podemos baixar gratuitamente o áudio da Bíblia, da palavra de Deus, e ouvir. Então, se nós não conseguimos ler, nós podemos ouvir a palavra de Deus. E quem sabe, alguém possa ler para nós também. Então, é assim que funcionava antigamente, porque antigamente as pessoas não tinham o privilégio que nós temos hoje. Porque hoje, se você quiser ter uma Bíblia, você pode comprar, não é muito caro. A Bíblia, inclusive, ela é sempre subsidiada, o valor dela, né? Se fosse comparar o valor da Bíblia com os outros livros, você vai ver que a Bíblia é um livro barato, porque geralmente ela é subsidiada, alguém está pagando para que você possa adquirir, porque pessoas que amam a Deus, elas sempre fazem isso, porque elas querem incentivar você ter a palavra de Deus. Mas não foi sempre assim. Antes de 1440, que quando Gutenberg inventou a imprensa, inventou aquela máquina que ele colocava lá era uma espécie de carimbo, né? Ele fazia um carimbo de chumbo, e aí então ele imprimia através daquilo, né? Então ele inventou isso aí, foi uma grande invenção, e ele, inclusive, o primeiro livro que ele fez questão de imprimir foi a Bíblia, a palavra de Deus. A partir daí, então, mudou muito a vida das pessoas. Mas antes disso, como que se fazia? Para você ter um livro, como a Bíblia, é muito caro. Então, a única maneira que muitas pessoas tinham para ouvir a palavra de Deus era indo à igreja, ou no tempo dos judeus, indo à sinagoga para ouvir o Novo Testamento. Inclusive, quando Paulo fala para Timóteo que é para ele continuar, se aplicar à leitura da palavra, Paulo estava dizendo para Timóteo não só para ele ler para si, mas para ele ler para a igreja, porque as pessoas precisavam vir na igreja para ouvir a palavra de Deus. Hoje não, hoje você pode ler a qualquer momento. Até no celular você tem a Bíblia, né? Você pode pegar, você está numa fila, você abre o celular, começa a ler. Então, o tempo, né, que você estaria perdendo. Então nós temos esse privilégio hoje, não podemos deixar de ouvir a voz do bom pastor por meio da leitura da palavra de Deus. Mas não é só lendo a palavra de Deus, orando também nós podemos ouvir a palavra de Deus e a voz do bom pastor, porque na oração nós sempre pedimos alguma coisa a Deus, nós sempre agradecemos alguma coisa, nós sempre confessamos os nossos pecados. Então essa é a nossa oração. Muitas vezes a nossa oração é pegar uma lista de nomes, né, de pessoas que pediram oração, e nós vamos então passar por aqueles nomes e pedir para Deus abençoar aquelas pessoas. Inclusive é uma boa prática nós sempre orarmos pelas pessoas da igreja, ter uma lista do nome das pessoas que frequentam a igreja e orar diariamente por essas pessoas. É uma boa prática. Mas
A oração não é só nós falarmos com Deus, é nós também ouvirmos a voz de Deus. Nós devemos procurar um lugar que nós podemos ficar à vontade, um lugar que nós podemos ficar concentrados, que ninguém vai nos incomodar. Então, se você tem um quarto onde você pode fazer isso, é bom, né? Você pode entrar no seu quarto, fechar a porta, como Jesus falava, né? E ali você vai falar com teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Às vezes você não tem esse privilégio de ter um quarto só para você, então a gente usa a criatividade, né? Tem gente que gosta de caminhar, né? Enquanto faz caminhada ele vai orando, vai falando com Deus. Mas então não é só falar, e sim ouvir também na oração. Ouvir a voz do bom pastor. Esse é um comportamento que identifica as ovelhas do bom pastor. Ouvir a sua voz. O segundo comportamento que nós vemos aqui nesse parágrafo está nos versículos 6 a 10, que é viver mansamente. Esse comportamento, ele identifica as ovelhas do bom pastor. Viver nesta vida, neste mundo, de forma mansa, tranquilamente. Porque quando nós lemos os versículos 6 a 10, nós temos essa ideia, porque Jesus ele diz que as ovelhas, ele primeiro diz, eu sou a porta, então as ovelhas entram por mim, e elas entram, e elas saem, e elas acham pastagem. Então as ovelhas estão sempre pastando, sempre procurando a grama mais verde ali para elas comerem, e é assim que é um rebanho de ovelhas literais, né? Então, como é que nós, como ovelhas desse bom pastor, nós pastamos? Como é que nós vivemos a nossa vida? A nossa vida aqui na terra é uma necessidade. Deus quer que nós vivamos aqui. Em outros lugares ele diz que nós devemos viver sensata, justa e piedosamente. E viver tranquilamente, em outro lugar fala, viver de forma que nós possamos brilhar, né? Que a nossa luz brilhe. Mas não é fácil viver esta vida. Lá no meu trabalho tem um lugar onde eles colocam as coisas ali para nós utilizarmos, material de escritório, essas coisas. E tem uma pessoa que é responsável, uma ou várias pessoas responsáveis por sempre suprir ali, estar repondo ali o material para que os professores chegam lá, já está tudo organizado. Mas vocês sabem que no trabalho as coisas nem sempre funcionam como a gente queria. Então a gente vai chegar, às vezes está faltando alguma coisa, e então muitos vão lá reclamar. Então uma vez colocaram ali um bilhete na estante, onde ficam as coisas, dizendo assim: tenha calma, não está fácil para ninguém. Tenha calma, não está fácil para ninguém. Porque, de fato, a vida não é fácil para ninguém. A gente, às vezes, perde a paciência com as pessoas. E tem uns que colocam na sua mesa de trabalho ali uma frase interessante que diz assim: tenha paciência comigo. Deus ainda não terminou comigo, né? Não terminou a obra dele em mim, né? Então, de fato, né, Deus ainda está trabalhando conosco. E a vida, ela é difícil. Quem acha a vida fácil aqui? Acho que ninguém, né? Ninguém levantou a mão. Realmente a vida não é fácil. Mas aqui, nesses versículos de 6 a 10, Jesus diz assim: eu vim, né? Ele diz que o ladrão vem somente para matar, para roubar e destruir, mas ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é isso então? O que é essa vida em abundância? Talvez alguém possa achar que a vida abundante, a vida em abundância, é viver passeando, é viver viajando, né? Viver de férias, né? Será que é isso a vida abundante? Será que nós temos essa vida abundante? O que seria então a vida abundante? Vamos pensar. Abundante quer dizer que ela supera, ela é mais do que
uma vida comum, ela tem mais, muito mais. Então vamos pensar assim: Jesus nos deu a vida eterna. A vida eterna é uma vida abundante? Ela é uma vida que é mais do que uma vida comum? Não é? Porque quando você morre, não é o fim. Quando você morre, ou quando Jesus vier nos arrebatar, a vida continua para a eternidade. Isso é uma vida abundante? É uma vida abundante. E agora, a nossa vida aqui é difícil, nós temos lutas, mas mesmo assim já é uma vida abundante, porque nessas lutas que nós temos, nós estamos sempre com o Senhor ao nosso lado, e o Espírito de Deus habitando em nós, e nos dando os frutos do Espírito. Vocês se lembram quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós temos isto, o Espírito nos dá tudo isso, se nós estamos nos enchendo do Espírito. Então esse procurar pastagem das ovelhas, é simplesmente nós vivemos neste mundo, porque nós somos como ovelhas que estamos no pasto ali, que é esta vida, né, o nosso ambiente onde nós vivemos, e estamos sempre correndo perigo, não é assim? Nós corremos o risco de sermos assaltados, corremos o risco de sermos atropelados, corremos o risco de uma tempestade vir, né, e nos prejudicar, nos machucar. É isso, é assim que é a nossa vida. Mas Deus quer que nós vivamos assim. Por quê? Isso é importante. Porque nós precisamos aprender muitas coisas. E não há melhor maneira de nós aprendermos do que através do sofrimento. Logo quando eu me converti, eu li um livro que se chama Não Desperdice Suas Lágrimas. Esse livro, o autor dele é Paul Billheimer, não sei se é assim que se pronuncia, mas é interessante porque nesse livro ele diz assim que esta vida, essa primeira vida, né, antes da vida eterna, que nós vivemos na Terra, ela é uma preparação para a eternidade. E existe uma comparação que nós podemos fazer quando Salomão ele foi construir o templo, aquele primeiro templo que Davi não pôde construir, mas juntou material para que Salomão construísse. Foi um templo grandioso, ele era forrado de ouro, Salomão disse, essa casa tem que ser grande, porque grande é o nosso Deus. Então, foi uma construção gloriosa, né, para glorificar a Deus. E nessa construção, quando nós lemos lá a maneira como foi construída, nós vimos lá, por exemplo, em 1 Reis 6, 7, diz uma coisa interessante ali, que quando a casa estava sendo edificada, eles preparavam as pedras que iam ser colocadas no templo, a madeira, tudo que ia ser colocado no templo, eles preparavam fora do lugar ali da construção. E lá na construção mesmo, onde eles estavam construindo o templo, aqui diz que não se ouvia nenhum instrumento ali, nem martelo, nem serra, nem nada, nem machado, nenhum instrumento de ferro se ouvia ali. Ou seja, as pedras eram trazidas prontas, a madeira também era trazida já trabalhada, e eles só chegavam ali e encaixavam no lugar. Por que isso? Por que esse cuidado que o Salomão teve? Bom, eu acredito que era mais uma maneira dele engrandecer a Deus, né, de dizer ali, então não vai ter bagunça, né? Quando chegar as coisas ali, aquele é um lugar sagrado, vai só chegar e colocar no lugar. Então a gente pode fazer esse paralelo com a nossa vida aqui na Terra. Nós somos, a Bíblia não diz que nós somos o templo de Deus também? O Pedro fala, né, que nós somos como pedras que vivem para edificar um templo para o Senhor, para glorificar o Senhor. Então, nós estamos sendo preparados. É como se nós estivéssemos agora numa pedreira, né? E eles estão lixando, eles estão cortando, eles estão quebrando, e isso dói. Imagina que a pedra
se a pedra pudesse sentir, né? Imagina o que ela sentiria. É isso que nós sentimos hoje. É por isso que nós estamos pastando, né? Não é à toa que quando você quer, né, uma pessoa quer se livrar da outra, ele fala assim, vai pastar, né? Alguém já falou isso para alguém? Vai pastar, né? Ou quando você quer dizer que uma pessoa vai sofrer muito na vida, a gente diz assim, essa pessoa vai pastar muito ainda na vida, né? Pois é, nós estamos pastando, nós estamos vivendo, mas nós somos parte do rebanho do bom pastor. Ele não nos abandona ali. Pode até parecer que ele está distante, pode até parecer que ele não está se comovendo com o nosso sofrimento, com as nossas dificuldades. O que diz lá em Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu cajado, a tua vara, o teu cajado me protegem. Então ali também fala de nós como ovelhas de Deus. Então, esse é um comportamento das ovelhas deste rebanho, do bom pastor. É viver uma vida mansa, tranquila. Há sofrimento, mas nós temos paciência porque nós sabemos o propósito de Deus em nossas vidas. O terceiro comportamento das ovelhas, que identificam as ovelhas, está nos versículos 11 a 13, e é vigiar. As ovelhas desse rebanho, elas vigiam. Elas não ficam distraídas. Elas estão sempre atentas, porque aqui Jesus fala que o mercenário, ele não é o dono das ovelhas e por isso ele não se importa, porque ele é mercenário, ele só quer ganhar o dinheiro dele. Ele está fazendo o trabalho ali, mas ele está fazendo o trabalho por dinheiro. E ele está, então, ele não se importa com as ovelhas. Se vier o lobo, ele vai fugir e vai deixar as ovelhas abandonadas. E Jesus disse, eu não sou assim, mas o mercenário é assim. Ele abandona e vem o lobo e dispersa as ovelhas. Então as ovelhas, elas precisam ficar atentas, elas precisam vigiar. É assim que elas se comportam. Jesus fala em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então Jesus nos dá esse alerta. Tem o mercenário e tem o próprio lobo. Às vezes é o mercenário e o lobo, tudo junto ali na igreja, dentro da igreja, não é fora da igreja. Também em Mateus 10,16, ele diz, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Isso ele fala quando ele estava enviando os seus discípulos para pregar. O Paulo também alertou os efésios em Atos 20, 29. Atos 20, 29 é quando Paulo estava a caminho de Jerusalém. Ele estava voltando da terceira viagem missionária, pouco antes dele ser preso em Jerusalém. Ele passou lá perto de Éfeso, mas não entrou em Éfeso, ele não queria perder tempo ali. Então ele parou numa cidade chamada Mileto e ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para eles terem uma reunião ali. E aí, nessa reunião, Paulo falou com eles e disse essas palavras: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então ele alertou que na igreja haveria lobos vorazes. As ovelhas, então, elas precisam vigiar. Muitas vezes as ovelhas vão precisar fugir, porque elas vão perceber que o lobo se aproxima, que o lobo está rondando, e elas vão precisar fugir. Por exemplo, em 1 Coríntios 6,18, Paulo fala, fugir da idolatria. Foge da idolatria. Ele fala também para Timóteo, em 1 Timóteo 6,11, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. O que ele está falando? O Timóteo era um jovem e ele diz, foge das coisas que o mundo está praticando. Você tem que fugir, porque ali tem
perigo. Em 2 Timóteo 2:22, todos os jovens precisam decorar esse versículo. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Os velhos também precisam decorar. E os jovens precisam decorar e envelhecer, sempre lembrando desses versículos. Porque nós precisamos fugir de certas coisas do mundo. E às vezes é necessário mesmo nós sairmos de certos ambientes, é necessário nós, até às vezes nas reuniões de família, tem coisas que não dá para a gente ficar ali, porque às vezes fica muito pesado. E nós, como cristãos, como ovelhas desse rebanho, sabemos que nós estamos correndo perigo. E às vezes não é fugir, às vezes nós precisamos resistir. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, às vezes, nós precisamos resistir. Então, é assim que as ovelhas se comportam. As ovelhas do bom pastor, elas vigiam, para que nenhum mercenário se aproveite das ovelhas, para que nenhum lobo devorador venha e as destrua. O quarto comportamento que nós vemos aqui é ajuntar outras ovelhas para o aprisco. Nos versículos 14 a 20, entre esses versículos aí, Jesus diz que ele tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, naquele momento ele estava reunindo ovelhas, mas ele ainda tinha ovelhas que não eram deste aprisco. Eu acho que ele estava falando de nós, de mim, de você, porque naquele momento, quando Jesus evangelizava, quando Jesus ia pregar, ele dizia assim: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele mandou os discípulos pregarem, ele falou: não vão entre os samaritanos, não vão entre os gentios, mas falem somente para os filhos do reino, somente para os judeus. Esse era o ministério de Jesus. Mas ele acabou evangelizando a mulher samaritana, ele acabou abrindo uma exceção para aquela mulher sírio-fenícia, que foi lá implorando pela sua filha, mas o seu ministério mesmo era para as ovelhas da casa de Israel. Mas ele disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Então, com certeza, ele estava se referindo aos gentios. E eu e você somos dentre esses que há milênios Jesus tem ajuntado. Mas não é só o pastor que junta as ovelhas. As ovelhas também colaboram com o pastor, ajuntando, procurando as ovelhas que estão desgarradas, tentando trazer novas ovelhas para o aprisco. Quando Jesus, ressuscitado, fala com o apóstolo Pedro, que já estava quase desistindo de ser discípulo, de ser apóstolo, lá em João capítulo 21, 16 e 17, Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, e Pedro diz: sim, Senhor, te amo. E aí ele diz: pastoreia as minhas ovelhas. E Jesus insiste ainda, pergunta, Pedro responde, e ele diz então: apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse 3 vezes para ele cuidar dos cordeiros, cuidar das ovelhas. Então Jesus estava delegando esta função de ajuntar as ovelhas para Pedro. E nos últimos versículos deste parágrafo que nós lemos, nós vemos que houve uma dissensão entre os judeus, porque quando Jesus falou essas palavras todas, eles começaram a discutir entre si, eles se dividiram ali, e uns falavam assim: não, ele é louco, ele é endemoniado, por que vocês estão ouvindo ele? E outros diziam: não, mas isso não é um jeito de falar de um endemoniado. Eles estavam percebendo uma coisa diferente.
Eles diziam, até eles se referiram a ele ter curado o cego de nascença. Ele falou, um demônio pode abrir os olhos ao cego, como ele fez, curando aquele cego de nascença? Então houve essa discussão, mas ali eu chamo a atenção dos irmãos pelo fato deles terem chamado Jesus de demônio, que ele fazia o que ele fazia, que ele expulsava demônios, que ele curava pelo espírito de Beelzebul. Em determinado momento Jesus falou, olha, vocês, ele falando aos discípulos, né? Vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Porque se eles falam assim com o dono da casa, ou seja, ele mesmo, né? Se eles chamam de Beelzebul, o dono da casa, quanto mais os seus domésticos, que somos nós, né? Os que servimos a Jesus. Então, se eles chamaram Jesus de Beelzebul, e que tinha demônio, e de louco, vai por aí, então, quanto mais a nós, né? Eles vão fazer isso. Então não vai ser fácil esta missão, mas é uma missão que Ele nos deu para que nós possamos cumprir. Isso vai custar as nossas vidas. Talvez você não vá morrer de uma forma trágica, como aqueles jovens que lutavam na Revolução. Talvez você não vai ser atacado por índios, como foram aqueles homens que foram evangelizar lá acho que no Peru, se não me engano, e que foram mortos pelos índios, e as esposas daqueles missionários continuaram a obra. Talvez você não vai ser apedrejado, ou enforcado, ou preso, como alguns pastores são presos em países como o Irã, por pregarem a palavra de Deus. Uma mulher que estava orando na frente de uma clínica de aborto lá na Inglaterra foi presa. Foi presa porque estava orando. Estava lá, de pé, cabeça baixa, em silêncio, falando com Deus, em frente a uma clínica de aborto. Aí chegou o policial e a prendeu. Isso na Inglaterra, um país que tem origens cristãs. Então não vai ser fácil. Então a nossa vida, ela vai ser difícil. Dar a nossa vida pode ser o que você faz, né? O seu trabalho, a sua dedicação, ou seja, a sua alma. Deus nos diz, né, que nós devemos amá-lo com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Isso é dar a sua vida. É você dar toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças, todo o seu coração. E é assim que, então, as ovelhas, elas podem ajudar o pastor nesta missão de ajuntar outras ovelhas. Em Romanos 8,36, Paulo diz, ele cita o Salmo 44, 22, e ele diz, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então é assim que as ovelhas são, e Deus quer que nós façamos isso. Então, irmãos, aqueles jovens que eu falei no início da mensagem, eles morreram, eles não conseguiram o que eles queriam, eles queriam que o governo respeitasse a Constituição, então por isso que se chamou depois a Revolução Constitucionalista. Mas depois, 2 anos depois, mesmo que a Revolução foi perdida, o Estado de São Paulo, os que estavam combatendo, principalmente o Estado de São Paulo, mas outros estados também estavam a favor disso, perderam esta guerra, essa batalha, muitos morreram, então o governo conseguiu sufocar esta revolução, mas isso teve um ganho político que depois, 2 anos depois, eles promulgaram a Constituição, a nova Constituição, em 1934. Nós, como rebanhos do Bom Pastor, nós também, de certa forma, nós somos estudantes, não é? Nós estamos aprendendo a palavra de Deus, nós estamos aprendendo a viver.
nós fazemos parte desse rebanho. E nós também podemos lutar, mas só que a nossa luta, ela não é contra o sangue, não é contra a carne, mas ela é contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. E nós podemos dar a nossa vida, e devemos, né? Porque Jesus, ele morreu por nós. Paulo, em determinado lugar, ele também fala: o amor de Cristo nos constrange, porque um morreu por todos, logo todos morreram. Você faz parte desse rebanho? Você faz parte do rebanho do bom pastor? Você é uma das ovelhas do bom pastor? Então vamos nos lembrar que o nosso comportamento, ele deve refletir isso, ele deve nos identificar como ovelhas desse rebanho. Então nós temos a obrigação de escutar a voz de Jesus, o bom pastor, através da leitura da Bíblia, vindo na igreja, orando. Nós temos a obrigação de viver neste mundo pacificamente, de forma sensata, justa e piedosa, porque nós estamos entrando e saindo, procurando pastagem. Essa é a nossa vida. Não sabemos porquê, muitas coisas não compreendemos, mas sabemos que essa é a vontade do Senhor. Estamos sendo preparados. Nós temos que vigiar. Então, esse comportamento é importante. Vigiar para que nenhum mercenário, nenhum lobo devorador prejudique a igreja, o rebanho. E nós temos também que ajuntar mais ovelhas para este aprisco, evangelizando, usando o que nós podemos, participando de campanhas de evangelização, usando o nosso talento, tudo que nós temos, tudo que nós podemos para ganhar ovelhas para o aprisco, ajuntar mais ovelhas. Amém, irmãos? Obrigado, que Deus nos abençoe e que possamos então, como rebanho do bom pastor, manifestar esses comportamentos. Amém?